Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leilane, mentora e coordenadora MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como estudar para o concurso de perito criminal do estado do Pará. Então vamos falar desde o raio-x do último edital, que vai ser nossa principal base para a estratégia, situação do novo concurso que está aí para sair e, por fim, estratégias de estudo específicas para perito criminal do Pará. Vou compartilhar com vocês aqui o mapa mental e eu vou dizer onde que está esse mapa depois, no final do vídeo, para quem ficar até o final. Quando foi o último edital, então o último concurso de perito do Pará? Foi em 2018, bem recente, pensando aí que normalmente os concursos de perito criminal demoram bem mais que isso, né, para serem autorizados. Nós tivemos mentorados para o concurso do perito de Pará e tivemos aprovados nesse concurso também, e espero aí que no próximo também tenhamos mais mapinhas aprovados. A banca na época foi a FADESP. Áreas, vou deixar aqui para vocês. Então, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada aí se sua área foi contemplada ou não. Não vou citar todas, só pausar e olhar, ou se não, ver no edital depois, que também eu vou deixar aqui para vocês. Requisitos para esse concurso, para o cargo de perito. Então, graduação em nível superior naquelas áreas que foram listadas aí e registro no conselho de classe. E etapas do concurso, a parte mais importante aqui para gente. Bom, nós tivemos então total de 6 etapas, mais o curso de formação. Então, nós tivemos a prova objetiva e discursiva, exames médicos, prova física, exame psicológico, investigação criminal e social, prova de títulos e curso de formação. Então, também foi um concurso aí bem extenso, contemplando aí basicamente todas as etapas possíveis que a gente tem para um concurso de perito criminal. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura da prova objetiva e da prova discursiva, que vai ser bastante importante para a nossa estratégia de estudos. Então, tivemos objetiva, uma prova fechada, e prova discursiva, uma prova aberta. O que caiu na prova objetiva de perito criminal do Pará? Foram 30 questões de conhecimentos básicos e 20 questões de conhecimentos específicos, sendo que a gente teve várias matérias, então foi um edital bem longo, bem extenso aí para conhecimentos básicos, então nem vou ler todas aí, depois vocês deem uma olhada, mas basicamente englobou quase todas as disciplinas que caem para perito criminal da parte geral, e conhecimentos específicos, então que foram as específicas de cada uma das áreas. E aí você pega ali o edital e dá uma olhada no conteúdo programático para ver o que caiu especificamente para a sua área. Mas, de forma geral, a gente tem aqui matérias que caem nas graduações, né, durante a faculdade, para aquelas áreas ali. Mas então pega ali o edital, vou deixar também o link aqui depois, para dar uma olhada aqui que caiu para a sua área, que isso vai ser importante na hora de planejar os seus estudos. Essa foi a prova objetiva. A gente teve um peso aqui mais ou menos equilibrado entre conhecimentos básicos e específicos. Só que o problema aqui foi, a gente teve muito mais conteúdo em conhecimentos básicos, muito mais do que em conhecimentos específicos. E prova discursiva nós também tivemos, que foi um texto dissertativo e argumentativo. Peguei aqui o tema que caiu na prova de 2018, que foi sobre a importância do trabalho de peritos criminais em tragédias que afetam a vida das populações e o meio ambiente. Então, foi o mesmo tema para todas as áreas da perícia. Foi uma redação mais comum mesmo, né, que o pessoal geralmente conhece. Então, não exigiu conhecimentos técnicos de nenhuma área específica. Foi um tema bem geralzão aí. E, normalmente, essa estrutura aqui, né, dissertação, argumentativo, é o tipo de estrutura que a gente faz, por exemplo, quando presta vestibular, quando faz Enem. Então, essa parte aqui já é um pouco mais conhecida da galera, né, na prova discursiva do Pará. E pode ser que venha, assim, novamente no próximo concurso. Não vou entrar aqui sobre cada uma das etapas, só vou entrar o que interessa na nossa estratégia de estudos, mas você pode procurar aqui no nosso canal ou no nosso blog artigos ou vídeos explicando as etapas do concurso de perito criminal. Então, que eu vou explicar o que é cada uma dessas etapas, o que é avaliado em cada uma delas. Vamos focar aqui, então, na prova objetiva e discursiva, que vai entrar no nosso planejamento. Prova de capacitação física, o que é que caiu? Flexão abdominal, flexão de braço no solo, corrida de 12 minutos e natação. Então, novamente, aí não é uma coisa que você deixa para a última hora para se preparar para esse tipo de prova aqui. Quem quer prestar concursos de perito criminal tem que começar a preparação para a prova física o quanto antes. E prova de títulos eu trouxe aqui para vocês
os títulos que pontuaram aqui na prova, só para vocês terem uma ideia, né? Pode ser que venham também as mesmas coisas no próximo concurso. Mas o total máximo foi de 3 pontos apenas, se tivesse todos esses títulos aqui, o máximo, né, de todos os títulos. Bom, e o que a gente tem, então, sobre o novo concurso? Nós fizemos aqui o raio-x do último edital. O que a gente tem sobre o novo concurso? Quando é que vai sair o novo concurso do Pará? Bom, a situação desse curso atualmente é anunciado, então houve também um termo de ajuste de conduta firmado entre o governo do estado e o Ministério Público do Pará. Então, esse termo aí, em resumo, falava, tem que publicar o concurso, vamos fazer esse concurso. Então, ele foi anunciado. Porém, a gente não tem definições ainda de vagas, de áreas e nem da banca. Então, não sabemos quantas vagas serão para perito criminal, quais áreas vão ser contempladas, embora se teve ali no último edital, é possível que tenha nesse também. E o próximo passo, então, é a autorização formal do concurso, porque ele não foi autorizado ainda, pelo menos não até o momento da gravação desse vídeo. Então, hoje é 2 de agosto. Se você está vendo esse vídeo aqui quando já foi autorizado, manda aqui nos comentários. Se está vendo esse vídeo quando já saiu o concurso, então para de ver o vídeo, porque a gente está baseando a estratégia no edital anterior. Mas então, hoje, 2 de agosto, o concurso tinha sido apenas anunciado e houve esse termo aí, acordando, né, que o concurso seria realizado, mas não temos autorização formal dele ainda. Normalmente, na autorização, a gente tem ali a divulgação de quantas vagas vão ser, para quais áreas, às vezes, mas até o momento a gente não tem muitas informações sobre esse concurso. Então, nós temos que esperar ele ser autorizado e escolher a banca. Mas se existir aí um interesse político em abrir o concurso, pode ser que em breve aí, talvez não 2022, mas 2023, a gente já tenha aí edital iminente de perito do Pará. Infelizmente, não temos como saber exatamente quando vai ser publicado, a gente só sabe que está previsto de acontecer um novo concurso em breve, e isso já é notícia suficiente para a gente começar a levar os estudos a sério. E a nossa estratégia, então, para a prova. Antes, né, eu quero falar aqui, ó, como começar a estudar. Até veio para o lugar errado, era para estar antes aqui. Bom, eu vou arrumar no mapinha antes de passar para vocês. Como que a gente começa a estudar para um concurso que está previsto ainda, que a gente não tem edital? Como é que a gente estuda em pré-edital? E a principal maneira de estudar para o concurso em pré-edital é usando como base o edital do concurso anterior. E nesse caso, ele ainda está bem recente, está bem atualizado, né, bem compatível com o que vem sendo cobrado para perito criminal. Então, é uma ótima aposta aí, não é nem aposta, é um ótimo planejamento estratégico seguir o último edital. E aí, um detalhe que vocês precisam saber, caso não tenham me ouvido falar ainda, lá no Instagram, que nos segue Mapa Concursos, ou em outros vídeos, mas é importante que vocês saibam que quem define edital é a banca do concurso, não desculpa. Quem define o edital, já estou confundindo toda a galera aqui, perdão. Quem define o edital é a instituição, é o órgão, e não a banca. Então, independentemente da banca que for contratada, mesmo que a gente não tenha essa informação ainda, a gente já pode esperar que o novo edital ele seja muito parecido com o anterior, com as mesmas matérias, com a mesma divisão ali, 30 questões para básica, 20 questões para específicas. Então, é bem comum nas carreiras, nos editais de perito criminal, que o novo edital ele venha ou igual ou muito parecido com o edital anterior, mesmo que o anterior ele seja bem mais antigo, de 10, 12 anos atrás. Então, a gente vai se basear no último edital. Então, vimos ali, né, as partes da prova, as disciplinas da prova, e vamos tentar jogar isso dentro da nossa estratégia, e é nisso que eu vou entrar aqui agora. Bom, como que a gente começa a se preparar, então? Primeiro, em relação à prova física, né, como eu falei, não dá para deixar para depois, para quando for aprovado ou para quando realmente sair o edital. Comece aos poucos, mas comece. Então, nem seja com uma caminhadinha, começando a fazer flexão em casa, enfim, dê seu jeito, mas comece aí. E além de ser uma preparação para essa etapa que é muito importante e que reprova a preparação física, né, o exercício físico, ele vai também te ajudar nos estudos. Então, você aprende melhor quando você pratica atividades físicas. Como que a gente se prepara para a prova objetiva? E eu deixei aqui 5 passos principais, né, para vocês. Primeira coisa, antes de a gente entrar no cronograma em si, vocês precisam organizar a rotina.
Então, eu também estou sempre frisando aqui esse ponto. Quem já viu nossos conteúdos sabe o quanto eu ressalvo isso, ressalto isso, que você não pode simplesmente deixar para estudar só a hora que der vontade, só na hora que sobrar tempo, quando der, tá? Se você está entrando aqui para concursos, para passar, para realmente ter chances de ser aprovado em algum concurso de perito criminal, é extremamente necessário que você leve isso a sério como se fosse um trabalho. Então, você tem, né, o seu horário ali de entrar no trabalho, no mínimo tem metas de produtividade, de coisas que você tem que entregar. Mas a maior parte das pessoas tem metas de horários, né? Vai entrar às 9 e sair às 18 e assim por diante. Então, isso você precisa ter também, replicar na rotina de estudos. Então, esse é o momento que você pausa o vídeo, pega ali o Google Agenda, ou pega uma agenda física, um papel, um cronograma feito ali à mão, qualquer coisa, mas você precisa colocar a sua rotina no papel, a hora que vai acordar, que vai trabalhar, que vai ter lazer, que vai no banheiro, que vai dormir, e os horários de estudo que vão ser sagrados, vão ser um emprego ali. Que não adianta você ter o melhor método de estudos, não adianta entrar na mentoria, que tem o nosso cronograma lindo ali, todo organizadinho para você, se você não faz o básico, que é organizar toda a sua rotina e abrir espaço para os concursos de forma séria, tá? Não só deixar para quando der tempo, porque não vai funcionar assim, você vai procrastinar, ou às vezes vai se cobrar demais e não vai fazer nada, ou fazer pouco. Então, organizar a rotina é o primeiro passo. Você não organiza seus estudos, um cronograma de estudos, sem organizar a sua rotina como um todo antes. Entrando então agora, eu acredito que você pausou o vídeo, que você olhou com seriedade para o seu cronograma, que você vai levar isso a sério. Agora sim você pode organizar o seu cronograma. E existem várias maneiras diferentes de organizar um cronograma de estudos. Vocês vão ouvir falar de vários métodos diferentes. Na mentoria, por exemplo, a gente usa um híbrido do método de ciclos, que é o principal, mas em algumas situações a gente usa também as metas fixas, né, em horários fixos da semana. Existe cronograma semanal, cronograma mensal, ciclos, quadro horário e assim por diante. Eu trouxe aqui para vocês o mais simples de todos, simples de elaborar, de executar. Claro que ele tem suas desvantagens, eu não considero que seja o melhor, mas eu considero que melhor é o que funciona. Então, se é isso que você consegue aplicar, porque é o mais fácil de aprender, maravilha. Então, começa por ele e depois pesquisa alguma outra coisa, caso ele não esteja sendo suficiente. Mas o quadro horário, ele basicamente é aquele clássico, né, que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece, de você ter ali os dias da semana bonitinho e quantas horas que vai estudar. Claro que as horas aqui vão depender do quanto que você reservou para os estudos lá naquela primeira etapa, né, de organização da rotina. Então, isso aqui é um exemplo, não é para ser seguido, não é uma regra a ser seguido, mas é só um exemplo de cronograma. Mas no quadro horário fixo, você tem, então, dias da semana e matérias que vão entrar especificamente em cada um desses dias da semana, em horários predeterminados. Então, pode ser que você tenha colocado ali que das 8 às 9 da manhã você vai estudar discursiva. E depois das 10 às 11 você vai estudar 1 hora de português. Isso é o cronograma por quadro horário. E aí, aqui no cronograma, a gente tem duas possibilidades principais para vocês. 5 dias de estudo e 2 dias de revisão para quem vai estudar 7 dias. E 4 dias de estudo e 1 dia de revisão para quem vai estudar 5 dias. De forma geral, o que eu quero dizer com isso daqui? E eu até coloquei isso no cronograma aqui de exemplo para vocês. Coloquem tempo para revisões desde o início. E que seja pelo menos um dia aí no seu cronograma. Também existe muitas metodologias diferentes sobre organização das revisões. Isso está aliado, né, com o método que você está usando para organizar o seu cronograma. Mas como eu falei, nesse momento você tem que focar em fazer o que funciona. E às vezes você só precisa do básico, que é dizer ali que, sei lá, na sexta e no sábado você vai fazer revisões. Ponto. Tá? Não queira complicar se você nem começou a estudar para concursos ainda, tá? Então, o modo mais simples de fazer isso é justamente pegando ali o seu cronograma semanal e reservando ali 1 ou 2 dias que vão servir só para revisões dos conteúdos que já foram estudados. Isso tem que existir desde o início no seu método. E quais matérias que você vai encaixar aqui nesses dias? Eu recomendo para o pessoal aí que está começando os estudos agora, no máximo, 5 matérias, sendo 4 da objetiva e 1 da discursiva. Quais matérias seriam essas aqui?
Recomendo, então, que uma matéria seja a própria discursiva, né? Então, nesse método aqui que eu estou passando para vocês, um método bem simplificado, a discursiva ela é como se fosse uma matéria do concurso. Uma matéria de conhecimentos específicos, então, que a gente viu lá, que a gente tem 20, teve, né, no último concurso, 20 questões de conhecimentos específicos e 3 matérias de conhecimentos gerais. Embora isso aqui não reflita exatamente o peso do concurso, a gente teve muitas matérias além, né, em conhecimentos gerais. Então, vocês precisam tentar vencer essas matérias o quanto antes. Normalmente, o pessoal vai melhor, tem mais facilidade em conhecimentos específicos. Aqui no concurso de Perito do Pará, a gente teve ali, se eu não me engano, quase 10 ou aproximadamente 10 disciplinas só em conhecimentos gerais. Então, é importante que você tente vencer o máximo dessas disciplinas agora, no pré-edital. Então, pode ser mais fácil, por exemplo, estudar conhecimentos específicos no pós-edital, mas no pré, tem a parte ali dos direitos, tem as atualidades, que é uma coisa que tem que estar sempre estudando. Tudo isso é muito importante tentar vencer o quanto antes no pré-edital. Então, por isso que eu estou sugerindo aqui, né? Você não é obrigado a fazer nada disso, óbvio, mas é por isso que eu estou sugerindo aqui que dessas 5 matérias que você vai colocar no cronograma, 3 delas sejam de conhecimentos gerais. O que simplesmente não vai funcionar? Querer colocar todas as matérias do edital num intervalo aí de uma semana. Isso é totalmente improdutivo, você não vai ter um contato ali suficiente com a matéria em uma semana. Então, por exemplo, eu vi um tópico de português hoje, daí dali a 3 semanas que eu chego no próximo, porque eram, tipo, tava tentando encaixar ali 15 disciplinas no meio. Então, não tentem enfiar o edital inteiro na carga horária de vocês. Mesmo o pessoal aí que já consegue estudar mais, normalmente está em regra, 99% dos casos, não é produtivo querer estudar um monte de matéria dentro ali do cronograma semanal. Então, a gente estuda em blocos, né? Finalizei uma dessas disciplinas, claro que eu vou continuar revisando lá naquele dia que eu separei, mas finalizei uma disciplina, começam a entrar outras ali dentro do meu cronograma. E pré-edital é justamente o momento para fazer isso, né? Para estudar com calma, para se permitir e querer estudar tudo de uma vez é um tiro no pé. Então, é isso que eu sugiro para vocês aqui dentro do cronograma. E vocês podem usar esse modelinho aqui, adequando a carga horária de vocês e escolhendo aí as matérias de conhecimentos gerais que façam mais sentido para a preparação de pré-edital. Mas tentando aí misturar, por exemplo, coisas que você já sabe, coisas novas, de forma a tornar um cronograma mais dinâmico, né? Não colocar aqui só coisas em que você é bom e nem colocar só coisas em que você não é bom, que nunca viu na vida, tá? Então, é isso aqui que eu sugiro para a nossa organização de cronograma. E vocês viram ali que a gente separou alguns dias para revisões. O que você faz nessas revisões? O principal método para revisar seriam as questões de concurso. Então, tem que resolver muitas questões. Existem plataformas como o Que Concursos, como o Tec Concursos, Estratégia Questões, que tem milhares e milhares de questões de concursos cadastradas e você vai precisar desse recurso para ter competitividade nos concursos de perito criminal. Mas a gente não faz revisões só com questões, tá? E você estaria se limitando muito se você fizesse só questões, quando a gente tem ali uma infinidade de outras técnicas que você pode e deve utilizar para complementar as questões. Porque só questão não vai te fazer memorizar tudo, tá? Porque ninguém tem, pelo menos eu não conheci até hoje, ninguém tem 100% de acertos só com as questões. Então, outros métodos ativos, como os mapas mentais, as fichas, flashcards, validação, livro de perguntas, tem várias outras técnicas que podem ser utilizadas em complemento às questões. Então, para trabalhar os pontos que você anda errando nas questões. Fuja de técnicas de estudo passivo, que é a releitura, os resumos, os grifos. Isso não vai te levar muito longe. Você pode não acreditar em mim, mas eu peço que você busque, então, pelo menos estudos de aprendizagem, estudos de neurociência, e aí você vai entender o que é que eu estou falando, vai entender que esses métodos passivos, eles não são produtivos. Pode ir lá no nosso blog também, a gente tem artigos, a gente tem vídeos sobre estudo passivo, por que que o resumo não funciona, por que que a releitura não funciona. Então, eu peço que você busque esses outros recursos aí, caso não acredite em mim, e caso queira evoluir ainda mais os seus estudos. Mas, de forma geral, então, questões é o principal, sim, mas não faça só questões. Trabalhe outros recursos de memorização ativa em complemento às questões. E uma coisa muito importante que vocês precisam ter o hábito desde o início dos estudos
é manter controle da data que vocês estão estudando cada tópico, das revisões que estão fazendo e do desempenho, para desenvolver esse hábito aí de monitorar o seu desempenho nos estudos e conseguir identificar, eu realmente estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou acertando mais, ou essa matéria aqui não está legal ainda, meu desempenho está diminuindo. Então, tudo isso precisa ser monitorado. O pessoal da mentoria tem isso de forma mega fácil dentro da plataforma, eles inserem ali o desempenho, o número de questões feitas, isso vai gerando relatórios. Só que pode ser que você não tenha acesso a esse recurso hoje, mas isso não te impede de fazer. Você pode escrever num caderno, escrever numa planilha, imprimir um controle de estudos e utilizar. Não importa como você faça, mas faça, que isso vai ser muito importante para você ter essa noção aí da data de estudos, da data das revisões, seu desempenho em cada uma das matérias, em cada um dos tópicos. Isso é extremamente importante. E qual seria, então, o melhor método de estudos, né, para fechar toda essa estratégia aqui que eu estou sugerindo para vocês? Eu acho que é o método CCC. O que é esse método CCC? Primeiro, começar. Não adianta você fazer um cronograma maravilhoso, você ficar pesquisando métodos ativos. Nossa, aprendi como é que faz flashcard. Nossa, aprendi mapa mental. Não adianta ter todas as informações do mundo e não começar. Então, essa é a primeira parte do método. Comece a estudar, mesmo que você não ache que seja preparado, porque ninguém está. A gente fica preparado, né? Se torna cada vez mais preparado ao longo do processo. Depois, segundo C, buscar a constância. Então, não estudar ali uma vez por mês, na hora que dá. Então, você não montou ali seu cronograma, a sua rotina, não colocou na sua agenda os horários de estudo. Então, se comprometa com eles e busque a constância de estudar ou todos os dias ou na maior parte dos dias. E muitas vezes, para atingir essa constância, e geralmente é o que a gente orienta que os nossos alunos da mentoria façam, a gente tem que começar com pouco. Não é porque você tem 12 horas de estudo disponíveis no dia que você vai conseguir estudar esse tanto se você nunca estuda para concursos antes. Então, vai começar com o quê? 1 hora, 2 horas? No máximo. Conseguiu ali uma semana estudar bonitinho essa carga horária que você se propôs a fazer? Ok, na próxima aumenta um pouquinho e por aí vai. Quem quer estudar tudo de uma vez, todas as horas que nunca estudou na vida, de uma vez só, provavelmente vai ter mais problemas aqui na hora de alcançar a constância. E, por fim, no método CCC, busca da melhoria contínua. Então, ok, você começou, você está constante, é importante que você tente melhorar seus métodos, seu desempenho ao longo do tempo. Não se conforme em fazer uma coisa só. Eu sei que a maior parte das pessoas nunca aprendeu um método de estudos. Ninguém ensina pra gente isso na escola, na faculdade, pior ainda. Eles só jogam as matérias lá e querem que a gente aprenda. Então, o que a gente acaba fazendo o resto da nossa vida? Vendo videoaula, anotação e resumo, e relendo, e resumo, e releitura. E todas essas são coisas que já são comprovadas que não funcionam. Então, é bem importante que você busque se aprimorar, busque entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Olha ali aquele controle que você está fazendo. O que eu fiz de diferente que eu estou melhor aqui nessa disciplina? O que eu não estou fazendo que meu desempenho está diminuindo aqui nessa outra? Então, para continuar evoluindo, você tem que buscar essa melhoria constante. Algumas pessoas procuram o auxílio da mentoria, entram na mentoria, aprendem as técnicas diferentes, aplicam e avaliam ali o desempenho com o mentor, isso é uma das maneiras. Tem livros, né? Vários livros aqui, ó, de estudo para concursos, isso também pode ser utilizado. Você pode ir lá seguir a gente nas redes sociais e seguir as nossas dicas. Então, todo dia estamos ali falando no Instagram, no YouTube, no blog, no Telegram, todos os dias estamos falando de estudo ativo. Então, é importante buscar essa melhoria contínua aí e não simplesmente fazer a única coisa que você sabe, tá? Às vezes você vai fazer para começar, como eu falei, é o mais importante, começar. Não importa se você vai fazer esse cronograma aqui, não importa se você vai fazer resumo ou não, mas comece. E ao longo do processo, busque melhorar. E aí é bem possível que você abandone coisas que você fazia no começo, tá? Mas comece, adquira constância e busque melhorias contínuas. E aí, para o pessoal que fechou o edital, ou seja, estudou todas as disciplinas do edital anterior, o que vocês fazem? Continuar com as revisões, lógico, até a prova, não dá para simplesmente estudar um conteúdo e falar fechei e nunca mais olhar para ele. Mas também é importante que vocês façam uma expansão.
incluindo no cronograma, então, disciplinas que não estavam no último edital, mas que podem cair no próximo edital. Então, não dá para fechar o último edital e ficar sentado ali bonitinho esperando que o próximo edital magicamente venha igual ao anterior. Eu falei numa live recente aqui no YouTube que é tendência que os concursos de perito venham com cada vez mais matérias. Então, é bem possível que o novo edital de perito do Pará venha assim parecido com o anterior, mas eu aposto que ele vai ser maior, que vai ser mais complexo de alguma forma. Então, não se acomode, né? Tente expandir aí seu cronograma depois de fechar o edital anterior, tente expandir para novas matérias, ok? Em relação à prova discursiva, que a gente já viu ali que ela vai ser uma matéria do cronograma. E eu não tenho como entrar aqui, né, na estratégia específica de estudos para discursiva. Na mentoria, por exemplo, a gente tem mais de uma aula só sobre isso, então não temos tempo. Mas, vou falar de forma geral aqui quais seriam as etapas do estudo pré-discursiva. Primeiro, você estuda a estrutura. Quando eu falei ali que é uma dissertação argumentativa, você pode ter boiado, né? Nossa, o que é isso? Como que escreve? Nem lembro mais. Nossa, faz 10 anos que eu não escrevo uma redação. Ok, aqui é o momento que você estuda isso, né? Vai lá, busca saber o que é uma dissertação argumentativa, quais são as partes, o que você tem que escrever nela. Então, essa é a primeira etapa. E só depois de dominar a estrutura, aí sim você começa a executar. Então, escrever, né, temas que caíram em uns dos concursos de perito, temas que os cursinhos ali às vezes lançam. Então, tem vários ali na internet. Tema de discursiva para concurso das carreiras policiais ou da perícia. Vocês vão achar muita coisa. E, por fim, mandar para correção, né? E é uma coisa contínua daí, né? Executar, corrigir, executar, corrigir. E, de preferência, buscar um professor para corrigir essas discursivas e te dar um feedback que você não vai conseguir sozinho. Bom, nós estamos com mentoria para o concurso de perito do Pará, para quem se interessar. E benefícios que a gente tem aqui, não precisar se preocupar com a organização dos estudos, revisão, então as revisões são calculadas automaticamente na plataforma, metas de questões também, não perder tempo estudando o que não cai, então vocês vão perceber ali, se estudarem direitinho, que tem muitos assuntos que não tem basicamente questão para perito, ou é cobrado muito superficialmente, e aprender a estudar mais rápido e com mais resultados. E como que a gente faz tudo isso aqui? Como que a gente ajuda vocês em tudo isso aqui? Primeiro com a questão do planejamento, né? Então, o cronograma do aluno fica montadinho, bonitinho ali na plataforma, com base na sua disponibilidade de carga horária. As revisões, as questões, elas são programadas automaticamente. Não tem que ficar pensando ali, nossa, será que eu preciso revisar tal assunto ou não? Tá ali, bonito no cronograma. Não perder tempo estudando o que não cai, para todos os tópicos que entram como estudo ali no cronograma. Então, vamos supor, hoje você tem uma meta ali de estudar as provas do direito processual penal. Você vai ter o acesso ao nosso guia de estudos, material exclusivo nosso, que só está dentro da mentoria, indicando ali qual é a relevância daquele assunto para a prova, o que é mais importante saber, se deve aprofundar ou não, e em quais pontos, o que é mais cobrado em provas, exemplos de questões. Então, tudo isso já vai direcionar o seu tempo e economizar, né, o seu tempo, direcionando aí para o que realmente importa, para o que realmente cai em provas de perito criminal. E aprender a estudar mais rápido e com mais resultados. Dentro da mentoria, a gente tem a parte das técnicas de estudo, então você vai aprender toda aquela metodologia ativa que eu te falei, né? O que é um flashcard, o que é um mapa mental, técnica da validação, tudo isso a gente ensina dentro da mentoria, ensina como estudar sem resumos, sem depender também de videoaulas. E, como eu falei, você tem um monitoramento, né, do seu desempenho dentro do painel da mentoria. E aí, esse monitoramento você vai fazendo ou por conta própria, mas principalmente em conjunto com o mentor. Então, todo mundo tem o acompanhamento de um mentor perito criminal e nós fazemos as avaliações periódicas dos alunos, olhamos para esses dados junto com vocês e buscamos aí formas de melhorar continuamente, como eu falei ali no método CCC. A quem se interessar, então, nossa mentoria está atendendo as áreas de farmácia, ciências biológicas, e temos também a parte de conhecimentos básicos. Então, sempre a gente tem aí a galera que, embora seja de outras áreas que no momento a gente não atende na mentoria, às vezes quer entrar, quer entender o método, quer aprender a estudar direito, quer otimizar os seus estudos. E a gente pode oferecer isso na parte de conhecimentos básicos, né? Então, todas aquelas matérias ali que eu falei de conhecimentos básicos, comuns a todas as áreas, entram aqui na mentoria de conhecimentos básicos. E de farmácia e biologia vão ter ali tanto conhecimentos básicos quanto conhecimentos específicos. Vou deixar como bônus aqui para vocês, então, o link para o último edital de perito do Pará.
e-book de organização dos estudos, caso você não queira utilizar ali o quadro horário fixo, queira aprender alguma outra coisa, e o PDF desse mapa mental aqui, para você estudar ali com mais calma e conseguir aplicar essa estratégia também na hora de estudar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like aqui se foi útil para vocês, se inscrevam no canal caso não tenham se inscrito ainda, e os interessados na mentoria também podem pegar o link aqui na descrição do vídeo. Espero ter ajudado e bons estudos para vocês, pessoal. Até mais. Tchau!